Eu digo, eita manhinha! Não é nada. É isso aí, galera. Vamos lá, mais uma revisão aqui de economia. Lembrando de novo, galera, não vacila, é só uma revisão. Nosso curso é presencial. Isso não substitui a aula presencial. E mais importante que a aula presencial, não substitui o seu estudo. Você pegar aqui os pontos, pega a nota de aula e vai atrás na literatura para poder aprender aí os fundamentos da nossa economia. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre as questões fundamentais da economia. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos falar sobre as questões fundamentais da economia. Vamos falar da questão da escassez e escolha. Muito bem, isso só lembrando que a gente já havia conversado nas aulas anteriores, que a economia é uma ciência que gerencia um cenário de escassez. E o que significa essa escassez? Significa a disparidade entre a necessidade do indivíduo, que essa necessidade ela é ilimitada, ela é infinita, frente aos recursos que são finitos. Então eu tenho recursos finitos frente a necessidades infinitas. Isso daí se constata uma dimensão de escassez. E a economia é a ciência social que vai estudar como os indivíduos vão se organizar, como os agentes da economia irão se organizar, se relacionar entre si para saciar as necessidades ilimitadas com recursos limitados. Muito bem, então, diante desse cenário de necessidades limitadas e recursos limitados, nós temos uma organização da sociedade que consiste na produção e distribuição de bens e serviços, produtos que irão saciar as necessidades dos indivíduos. E aí é que nós chegamos a este ponto das questões fundamentais da economia. E quais são essas questões? Primeiro, nós temos a dimensão do que produzir e quanto produzir. E aqui isso está relacionado às necessidades. Quais são as necessidades dessa sociedade que precisam ser saciadas, ok? Então, organizando o sistema produtivo dentro de uma economia, primeira questão, o que e quanto produzir. Ok, agora, como produzir? Então, como produzir está relacionado aos fatores ou recursos produtivos disponíveis, né? Como produzir está relacionado aos recursos, fatores ou recursos produtivos disponíveis. Então, o que e quanto relacionado às necessidades, como produzir relacionado aos recursos disponíveis para tal. Muito bem, para quem produzir, quais os agentes econômicos que possuem essas necessidades? Onde eles estão? Como atingi-los? Então, aqui, ó, nós temos as três principais questões. E nesse centro nós temos um sistema econômico que seria eficiente e eficaz. Por que eficiente e eficaz? Porque ele consegue atingir os seus objetivos, que é saciar as necessidades dos agentes econômicos que possuem essas necessidades com os recursos disponíveis. Muito bem. Parece simples, né? Mas não é. Não é por quê, pessoal? Porque, como nós já falamos, se a produção ela é uma função dos fatores, uma função dos recursos, e isso nós estamos lembrando bem aqui ó, no como produzir, tá? Que está relacionado à alocação eficiente e ótima dos recursos, nós percebemos o seguinte, que se a produção é uma função dos fatores de produção, dos recursos produtivos, e os recursos produtivos são limitados, então é óbvio que a produção não será nunca uma função ilimitada, então nunca terei produção infinita. Por isso, a produção também é limitada. E aqui nós trazemos justamente esse exemplo. Ó. Vamos pensar num sistema econômico que
tem duas escolhas produtivas entre máquinas e alimentos. Lembrando que eu não estou produzindo máquinas para produzir alimentos, nem produzindo alimentos para produzir máquinas. Aqui eu estou falando de duas escolhas, duas opções produtivas. Eu posso alocar meus fatores de produção produzindo máquina, ou posso alocar meus fatores de produção produzindo alimentos. Se eu colocar os meus fatores de produção todos produzindo máquinas, eu consigo produzir 25.000 máquinas. Porém, se todos os meus fatores de produção estão empregados produzindo máquinas, eu não consigo produzir nada de alimentos. No outro extremo dessa tabela, eu tenho o inverso, né? Se eu coloco todos os meus fatores de produção na produção de alimentos, eu consigo produzir 70 toneladas de alimentos. Mas se todos os fatores de produção estão empregados na produção de alimentos, consequentemente eu não consigo produzir nada de máquinas. Então, o que nós estamos percebendo é o seguinte: já que os fatores de produção eles são limitados, a minha produção ela também é limitada. E toda escolha produtiva que eu faço impacta em uma outra opção de escolha produtiva. Por isso que, como nós falamos aqui, essa aula ela tratou justamente do cenário da escassez e da escolha. Porque a escassez ela força que os agentes econômicos façam escolhas. Logo, a minha produção de alimento está relacionada à minha produção de máquinas e vice-versa. Ok? Muito bem. Considerando isso, eu tenho aqui justamente a minha produção de alimentos. E aqui eu tenho a minha produção de máquinas. Eu não posso produzir infinitos máquinas, nem posso produzir também infinitos alimentos. Ok. E mais ainda, toda escolha produtiva de alimentos impacta na minha possibilidade de produção de máquinas e vice-versa. Então eu tenho uma formação de uma fronteira ou de uma curva, chamada curva de possibilidade de produção, ou fronteira de possibilidade de produção. Curva de possibilidade de produção, ou fronteira de possibilidade de produção. E o que é que ela representa? Ela representa a capacidade máxima produtiva de um sistema econômico. Então eu tenho aqui, dadas as combinações possíveis dos recursos produtivos, eu tenho essa área de possibilidade de produção. E aí nós temos que lembrar justamente a leitura que nós aprendemos em sala desse gráfico. Se eu tenho qualquer ponto produtivo em cima dessa curva, eu estou numa escolha produtiva em capacidade máxima. Isso quer dizer que todos os meus fatores de produção eles estão empregados. O sistema está em pleno emprego. Se eu tiver qualquer ponto abaixo da curva de possibilidade de produção, eu tenho um cenário onde eu consigo produzir, mas nesse cenário existem fatores de produção em ócio, em desemprego. Tá? É o que está acontecendo agora largamente na nossa economia. Os fatores de produção estão sendo desempregados. Okay? Por quê? Porque o sistema não está produzindo em sua capacidade máxima, porque está havendo uma redução generalizada de consumo. Muito bem, agora qualquer ponto acima da curva de possibilidade de produção representa uma impossibilidade neste tempo, agora, no curto prazo, como nós falamos. Então, uma impossibilidade de produção dada a limitação dos fatores de produção que eu tenho neste tempo, ok? Isso não quer dizer que eu não consiga produzir esse ponto acima da curva futuramente. Claro, com implementação de melhorias de eficiência no sistema e de ampliação dos fatores de produção, ou aumento de produtividade, eu poderia deslocar essa curva e pontos que antes não eram possíveis produzir, agora poderão ser possíveis produzir. Mas no momento, no tempo que nós temos agora, qualquer ponto acima desta curva representa uma impossibilidade de produção, dado a limitação dos fatores. E aí só lembrar o seguinte, pessoal, que foi a última coisa que nós falamos, considerando justamente esse trade-off entre uma escolha produtiva e outra, ou seja, toda vez que eu faço uma escolha em máquinas, eu impacto em alimentos, toda vez que eu faço uma escolha em máquina, eu impacto em alimentos, nós temos aí uma compreensão, uma noção no conceito de custo de oportunidade.
O que seria esse custo de oportunidade? É o sacrifício que eu faço justamente para se fazer uma escolha. O custo para eu aumentar a minha produção de 15 máquinas para 20 máquinas não é só o custo explícito dessa ampliação de produção, mas o custo de oportunidade, o custo implícito. Eu terei que abrir mão aqui, ó, de 12,5 toneladas de alimentos, porque quando eu estava produzindo 15 máquinas, eu conseguia produzir 47,5 toneladas de alimentos. Quando eu decido aumentar a minha produção de máquinas para 20 mil, neste momento, o máximo que eu consigo produzir de alimentos apenas 30 toneladas. Então aqui, ó, eu tive que sacrificar 12,5 toneladas de alimentos para fazer uma escolha de ampliação na produção de máquinas. Então justamente isso é o meu custo implícito, é o custo de oportunidade. Que delícia, papai! É isso aí, não esquecem esses pontos, vão na literatura, só estou colocando os pontos principais. Aqui é uma chave de leitura, pessoal. Não esquece de estudar, buscar lá na literatura, porque de jeito nenhum essa humilde revisão aqui substitui os livros, a nota de aula, os exercícios que nós fizemos em sala, ok? Aquele abraço, Deus abençoe vocês e bora Bahia!